Vídeo rápido e hoje a gente vai falar de três presentes de final de ano. Tem dividendos para essa semana, fique esperto que ainda dá tempo. Boas notícias de boas empresas e um detalhe que raríssimas empresas têm. Você vai aprender a identificar e isso faz toda a diferença no enriquecimento e no aumento do seu patrimônio. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Algumas atualizações rápidas enquanto o mercado brasileiro parou aqui. Lá fora, o nosso índice de ADR, ele acompanhou as bolsas americanas, subiu quase 1%. Isso daqui não é regra, mas geralmente acontece. Geralmente a bolsa aqui, quando ela reabre, ela costuma seguir o que aconteceu lá fora. O dólar, ele continua prolongando o ganho frente a moedas de mercado emergente e o BC. Depois do dólar bater 6,20 de novo nessa semana, ele anunciou mais um leilão de até 3 bilhões de dólares, já no retorno do mercado na quinta. E com esse novo leilão do BC, a gente já chega a quase 30 bilhões de dólares usados pelo BC em mais uma medida para tentar conter a alta do dólar. Começar pela Porto Seguro, que trouxe um presente para quem é sócio na data de ontem, véspera de Natal. Ela anunciou mais um pagamento, são 270 milhões de reais, em forma de JCP, de juros sobre capital próprio, mas eu também queria comentar e responder uma dúvida muito interessante que pouca gente sabe. Deixaram para mim se vale a pena investir no Itaú buscando uma posição na Porto Seguro. E o que pouca gente sabe é que além da Porto Seguro ser uma excelente empresa, líder no que ela faz, ela é uma seguradora de referência, o Itaú ele é dono, o Itaú ele é controlador. Assim como o Banco do Brasil tem participação de BB Seguridade, assim como a Caixa tem participação na Caixa Seguridade, o Bradesco no Bradesco Seguros, o Itaú ele não ia ficar para trás, ele é um dos controladores da Porto Seguro e isso daqui pouca gente sabe. Quando a gente entra no RI da empresa, tem lá todas as participações, tem o que está no mercado, tem ações em tesouraria e tem esses participantes 1 e 2. O 1 é a família Garfin, que é o que tem 57%, eles são os controladores maiores, e uma participação um pouco menor está o Grupo Itaú com 43%, mas ela é menor, apenas para diferenciar aqui quem é o majoritário e quem não é, porque 43% de participação é bastante participação. Isso envolve participação em lucros, isso envolve participação nesses dividendos que a gente acabou de ver. O Itaú, ele é um controlador da Porto Seguro e quem investe no Itaú, sim, também investe de maneira indireta na Porto. Então o Itaú tem 43% e ele participa na receita que foi de quase 10 bilhões, ele participa num lucro que foi de mais de 700 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano. E se a gente buscar informação contábil do Itaú na própria relação com o investidor, a gente vai ver lá investimentos em colegadas e todas as investidas que ele tem. E uma delas que consta é a Porto Seguro, nessa mesma participação de 43%, e aí tem todas as outras. O Itaú também investe em outras empresas e ele colhe resultado de todas essas coligadas. Isso sempre entra no balanço dele, só que a gente não percebe, porque o balanço do Itaú, o resultado dele, ele é uma monstruosidade, um lucro líquido de 11 bilhões por trimestre. Essa participação na Porto Seguro, por exemplo, pouco aparece, ela não risca no resultado, mas ela contribui sim. E respondendo a dúvida, e para outras pessoas também que não sabiam disso, sim, é possível investir na Porto Seguro através do Itaú, da mesma maneira que é possível investir na BB Seguridade, através do Banco do Brasil. E voltando nesse novo anúncio que foi feito em pleno Natal, o valor bruto é de 42 centavos por ação, lembrando que aqui a gente fala de JCP, e juros sobre capital próprio, ele tem incidência de 15% de IR. No resumo do pagamento da Porto, a gente vai ter 42 centavos bruto. A data com dia 30/12 está em cima, mas ainda dá tempo. A data do pagamento ela vai ser definida em uma agro ainda no próximo ano e o valor líquido ele é de 35, 36 centavos por ação, já descontado o IR aqui, e isso gera um dividend yield de 1% só para esse pagamento. A remuneração da Porto, ela nunca foi tão alta quanto a da BB Seguridade e da Caixa Seguridade, mas quando a gente olha aquilo que importa, que é o retorno total ao sócio, no acumulado desse ano, 2024 todo, ela foi aquela que melhor performou. Ela retornou 35% contra 20% da Caixa e 16% da BB Seguridade. Isso tudo porque mesmo com o dividend yield próximo de 5%, a cotação ela não para de subir. A Porto Seguro ela traz um ótimo resultado trimestre após trimestre. Hoje tem uma receita muito mais diversificada, ela tem inclusive um banco. Mesmo pagando menos do que as outras, ela gera bastante valor para quem é sócio.
A Sanepar é uma outra empresa que também anunciou o pagamento. A gente tem um JCP de 240 milhões de reais e isso confirma a tese da empresa, algo único que ela tem. Isso faz toda a diferença na carteira e no portfólio do investidor. Esse pagamento, ele dá um valor bruto de 14 centavos por ação ordinária, 16 centavos por ação preferencial e 80 centavos por cada ação unit. Então a gente tem diferenciação nesse pagamento. As ações preferenciais, elas vão receber 10% a mais do que as ações ordinárias. E para ter direito a esse pagamento, o sócio ele tem que estar posicionado no dia 30, que é segunda-feira, e as ações elas passam a ser negociadas ex-direitos já no dia 2, na semana que vem. E com isso, a Sanepar fecha o ano com um dividend yield pouco animador, na casa de 5%, e esse dividendo baixo ele acaba desestimulando muita gente, ele desanima o investidor, mas toma cuidado para não ser levado por isso, porque o dividend yield histórico dela ele é muito bom, ele é de quase 7%, e são poucas empresas na Bolsa de Valores que pagam quase 7% de remuneração. Elas têm que ser muito boas e tem que ter um histórico muito bom, quase que impecável, para remunerar 7% para quem é sócio. E Sanepar é uma delas. Só que além de sempre remunerar muito bem, ela tem um outro comportamento que é até mais importante do que isso. Ela cresce os dividendos ano após ano. Quando a gente olha essa imagem, ela até parece a própria DRE da empresa, que contém receita, despesa e lucro líquido. Ele não para de crescer como se fosse um reloginho, só que aqui a gente fala de dividendos, então os dividendos eles são crescentes. A gente tem uma empresa que ano após ano ela aumenta a remuneração para quem é sócio. Isso é extremamente importante para o efeito composto, para o efeito bola de neve. Quem comprou lá atrás ou alguns anos aqui atrás já não tem mais como estar recebendo esses 5, 6%. Ele já recebe 7, já recebe 8, e quem comprou bem lá atrás, a gente inclusive já fez um estudo da importância do crescimento do dividendo, como isso impacta o retorno para quem é sócio. As poucas empresas que fazem isso fazem também com que o dividend yield on cost desse investidor ele dispare. Quem investiu aqui atrás, por exemplo, não só ganhou na valorização da cotação, que é muito alta, mas ele já tem um dividend yield on cost próximo a 40%. Não existe nada que pague isso. Renda fixa não paga isso. Tesouro direto não paga isso. Golpista de criptomoeda não paga isso no ano. E se a gente buscar o retorno histórico dos últimos 20 anos, o retorno de Sanepar, que eu falo de SAPR4, ele foi idêntico ao do Banco do Brasil, que é conhecidamente um excelente pagador de proventos. O dividend yield atual ele é de 10% acima da Sanepar, mas o retorno histórico ele é o que interessa para o investidor. E se a gente sair dos últimos 20 anos e vier para a última década, aí a Sanepar inclusive supera todas essas empresas. Ela retornou 550% e Banco do Brasil e Porto Seguro retornaram algo na casa de 350%. Isso mostra a importância de uma empresa que paga de maneira constante, de uma empresa que nunca falha, como é o caso dela, mas além disso, o mundo ideal é uma empresa que ano após ano ela cresce a remuneração para quem é sócio, e esse é o caso da Sanepar. No resumo desse pagamento, o valor bruto por ação ordinária ele é de quase 15 centavos, por ação preferencial 16 centavos e por units quase 80 centavos. A Datacom é agora no dia 30/12, a data do pagamento ela ainda vai ser definida em uma Assembleia Geral, e esse para algumas pessoas é um ponto negativo da Sanepar. Ela demora para fazer o pagamento e o valor líquido é de 12 centavos por ação ordinária, que dá um dividend yield de 2,3%, e o maior deles é o da preferencial SAPR4 de 2,5%. Sanepar está cotada hoje a 5,46, um PL de 5 vezes o lucro. O preço sobre o valor patrimonial de 0,7, um dividend yield a casa de 5%. No ano, ela cai 4%, e da máxima dela, que foi há 3 meses atrás, ela já cai quase 20%, e é uma queda considerável para tão pouco tempo. No caso dela, eu num comentário pessoal e visando o longo prazo, eu só me sentiria confortável em iniciar os aportes abaixo desses 5, na casa dos R$4. Na minha visão, já seria um valor interessante para começar a estudar e considerar a empresa. E para a gente finalizar, mais uma seguradora, a Caixa Seguridade, que parece que agora vai. E uma notícia que saiu agora também, na véspera e no Natal, ela contratou bancos. Isso daqui já tinha sido vinculado, mas agora parece que o follow-on ele vai mesmo sair no início de 2025. E aí ele pode gerar tudo aquilo que a gente conversou e algumas coisas mais. Esse follow-on ele deve movimentar mais de 1,5 bilhão de reais. E nesse caso a gente tem uma transação que é exclusivamente secundária. O que é uma emissão secundária? É aquele tipo de follow-on onde não existe
existe a emissão de novas ações. Então todas as ações elas já estão aí, só que vai existir um follow-on onde o controlador ele vai se desfazer de um percentual, ele vai tirar da mão dele e vai jogar isso ao mercado, vai aumentar o free float, vai aumentar a quantidade de ações em circulação, e isso aumenta a liquidez, aumenta também a segurança do minoritário. O free float hoje está na casa de 17%, para ela se adequar, ela precisa de pelo menos 20% de acordo com a regra do novo mercado, que é o segmento de listagem que ela escolheu. Por isso, a gente só tem essas ações aqui, só CXSE3, só tem ordinárias. Para quem é do novo mercado, está cotada hoje a quase R$15, subiu mais de 26% nos últimos 12 meses e tem um PL de 12 vezes o lucro. Esses três itens aqui é o que afasta muita gente da empresa hoje, é o que me afasta de aumentar a posição nela, mas uma das consequências que a gente pode ter por conta desse follow-on é uma pequena pressão vendedora. Quem fez algo muito parecido foi a Eletrobras, numa condição um pouco diferente, não teve alteração nenhuma, mas toda vez que a gente ouve follow-on, a palavra venda de participação, isso costuma gerar uma pressão vendedora, só que por conta do valor eu não vejo um movimento tão grande aqui no caso da Caixa, e o ponto principal para a gente saber para onde isso vai andar é a definição de preço, que ainda vai passar pelo processo de definição, que é o book building, e aí sim a gente vai ter uma ideia melhor para onde isso vai caminhar. Hoje ela está cotada a R$15, precisaria aqui de pelo menos uns 20% a mais de margem, abaixo dos 13, até por conta desse PL um pouco mais alto, já daria para considerar, já daria para estudar, trazer a empresa para a carteira. Ela é uma ótima pagadora de dividendos, é uma ótima empresa, tem um excelente nicho, mas no final das contas preço também importa, e o investidor precisaria de um pouco mais de segurança no caso dela. Esse foi o vídeo de hoje, 3 ótimas notícias, 2 bons dividendos e um possível follow-on já no começo agora do próximo ano, que pode gerar uma nova oportunidade para quem está querendo entrar na Caixa Seguridade. Eu mesmo vou ficar de olho e vou acompanhar esse processo todo, e deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Sanepar, Porto Seguro ou da Caixa Seguridade. Deixa também se sabiam que o Itaú ele é dono, ele é um dos controladores da Porto Seguro e dá para investir na Porto de maneira indireta através do Itaú. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.